E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos vai dizer que quando ele manda, que homem é este, né? Que até os ventos e o mar, quando manda, lhe obedece. Aleluia, Jesus. Irmãos, o Evangelho de Mateus, a qual nós lemos aqui agora, ele retrata algo muito importante para a nossa vida nos dias atuais. Nós vemos que os discípulos, Jesus tinha acabado de pregar, Jesus tinha acabado de ensinar, e Jesus disse para os discípulos assim: olha, vamos sair daqui e passamos para outra margem do mar. Ou seja, nós estamos aqui, agora nós vamos para o outro lado. E nós sabemos que os discípulos de Jesus, cada um tinha uma função. Sem ser um discípulo, ele tinha o seu trabalho também. E a Bíblia diz que tinha os discípulos de Jesus que eram pescadores, homens experientes, homens cheios de experiência ali no mar. Então, quando Jesus convidou os discípulos para ir com ele adiante daquele mar, os discípulos sabiam que para entrar com Jesus naquele mar, eles sabiam que as ondas, que aquele mar naquele momento, naquela hora, estaria calmo, tranquilo. Porque até pela experiência de um pescador, para ele entrar na água, ele tem que saber se a água daquele dia vai estar tranquila, se o mar não vai estar muito agitado, para ele aderivar a sua pesca. E a Bíblia diz que os discípulos, ouvindo Jesus, entraram dentro do seu barco. Mateus não diz, mas lá em Marcos vai dizer que outros barcos também estavam ali no mar, não foi só o barco dos discípulos de Jesus. Ou seja, aquele dia, aquele momento estava propício para pescar. Aquele momento estava propício para navegar sobre aquele mar. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam atravessando, quando eles tinham entrado dentro do barco, já tinham navegado alguns já tinham navegado para frente. A Bíblia diz que o mar se revoltou-se. Nós vemos que este mar é o mar da Galileia. Não sei se os irmãos já ouviram falar, hoje é um mar muito conhecido, o mar da Galileia. Ele é denso porque tem muitas montanhas, é condicionado por muitas montanhas do seu lado. Então o vento, quando bate forte. Só que a Bíblia diz que algo tinha de diferente ali naquele dia também. Não só o dia está propício para navegar, mas tinha uma presença extraordinária ali. E aquela presença extraordinária ali, aquela presença que toma conta do mundo físico e do mundo espiritual. Imagine vocês atravessando o mar e no momento serem surpreendidos por tamanha tempestade. A Bíblia diz que os discípulos ficaram com medo, atônitos. Imagine homens, conhecedores da pesca, conhecedores do mar, ficaram com medo naquele momento. Por quê? Porque foram surpreendidos. Eles não esperavam que aquela tempestade iria alcançá-los eles naquele momento. E a Bíblia diz que eles começaram a ficar atônitos. E agora? O que nós vamos fazer? O que vai acontecer? Será que nós vamos morrer? Eu imagino eles olhando para aquele mar e vendo as ondas se formando e vindo de encontro a eles. E o coração deles palpitando, sem ter esperança. Só que a Bíblia diz que você e eu, diante de qualquer tempestade da vida, nunca estaríamos sozinhos. Eles não só conheciam o mar, mas tinham visto Jesus que estava com ele fazer milagres extraordinários. Mas naquele momento tiveram medo. Mas quando eles tiveram a ideia de que o mestre estava lá, eles foram importunar Jesus e diziam: Jesus, será que o Senhor não está vendo? Importa de que perecemos, nós vamos perecer e o Senhor está aí dormindo. Irmãos, eu imagino Jesus tranquilamente, talvez olhando para eles e dizendo: olha, cadê a fé do coração de vocês? Há poucos vocês estavam comigo. Eu curei uma mulher que há 12 anos sofria, padecia de um fluxo de sangue. Há poucos vocês estavam comigo. Eu curei uma sogra de um homem que
interessante que Jesus, ele é conhecedor do presente, do passado e do futuro. E Jesus sabia que aqueles homens iriam sentir medo. Mas a Bíblia diz que, mediante aquela situação, o mestre levantou e disse: aquieta-te, mar! Para, vento! E naquele momento, sem pensar duas vezes, o mar se aquietou e fez bonança. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu não sei qual é a tua tempestade. Eu não sei qual é o sofrimento que você está nessa noite. Mas eu sei com certeza. Clama a Ele. Porque no exato momento que tu clamar, o mar vai se fazer bonança. A tempestade vai se acalmar. O vento vai cessar. E você vai se maravilhar e dizer: quem é este? E Jesus está dizendo: eu sou o Senhor da tua vida e nunca vou te abandonar. Existem situações na nossa vida, existem tempestades na nossa vida, que talvez não pode ser um barco físico que nós estamos navegando. Talvez fisicamente nós nem estamos navegando, mas talvez nós estamos caminhando direto em situações que a gente não sabe como sair. Às vezes o vento sopra da onde a gente menos espera. A nossa alma grita, a gente sente medo, a gente se desespera e não sabe o que fazer. Mas a Bíblia diz que quando você entender que você não está sozinho, você não vai precisar temer. Porque Jesus vai te fortalecer e você vai passar por esse deserto. As tempestades que acometem as nossas vidas, hoje, elas são desastrosas. Elas deixam marcas. Mas Jesus disse: o vento que vem sobre você não é para te matar, mas é para te fortalecer. Cristão que passa por prova, que passa por tempestade, Jesus não te chamou para você ficar prostrado nem te matar. É para te poder te fortalecer, para que lá na frente você seja usado por Ele para salvar alguém. Às vezes a gente não entende as tempestades que a gente enfrenta dia a dia, todos os dias, todos os momentos. O porquê que às vezes a gente sente medo diante das adversidades, mesmo sabendo quem é o nosso Deus. Mas tem uma coisa: cada fase que nós passamos, a bonança, ela é sobre a nossa vida. Se está difícil a tempestade, maior é a bonança. Se está difícil o vento, maior é a bonança. Se está difícil a caminhada, maior é a vitória. Se olha para trás, não tem saída, não te preocupe, olhe para o céu, porque dele vem o teu socorro. Os discípulos estavam com Jesus ali, mas hoje Ele está lá, olhando para nós e dizendo: olhe para mim, porque de mim virá o teu socorro, virá a tua ajuda, virá o teu consolo, virá a tua força que você precisa. Tem vezes que a tempestade acomete, a gente desaba. Mas você não é cristão? Eu sou sim. Por que Jesus deixou que os discípulos sentiam medo? Porque é um sentimento que nós tínhamos que ter. Mas esse sentimento, ter a certeza de que Ele é maior sobre todos os nossos sentimentos. É lindo de se ver quando nós olhamos para Jesus e sabemos que dele vem o nosso socorro. Quando a adversidade bater na nossa porta e nós não sabemos como fazer, nós ir para Jesus e falar: Jesus, eu bato na tua porta, porque eu sei que se eu bater, o Senhor vai abrir e vai me dar livramento. Só que para tudo isso tem um tempo. Salomão diz que para tudo na nossa vida tem um tempo. Vai existir o tempo de você plantar, mas vai existir o tempo de você colher. Vai existir o tempo de você chorar. Talvez hoje você está chorando. Eu não preciso estar conhecendo a sua vida, mas o Deus dos deuses conhece o íntimo do teu ser. A Bíblia diz que o Espírito Santo conhece até a intenção do nosso coração. E quando às vezes nós estamos aqui e o nosso coração está sangrando, mas nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele cura todas as feridas. Não existe tempestade, não existe vento, não existe turbulência que diante de Jesus não se aquieta. Não existe problema que o nosso Deus não pode resolver.
Não existe situação que o nosso Deus não pode mudar. Aí às vezes a gente vai se perguntando, mas Jesus, por que eu? Não pergunte por que eu, pergunte, Jesus, para que o Senhor está me provando? Aí Ele vai te responder, porque lá na frente alguém vai precisar, e eu vou usar você para abençoar aquela vida. Cada provação cometida pela tua vida não é em vão. Ah, mas o caminho do irmão, ele passou, ele venceu. Você também vencerá. O seu processo pode ser o mesmo processo daquele mar. O mar pode ser o mesmo, mas o caminho é diferente. Mas em todas as saídas, Deus sempre estará contigo. A Bíblia diz que existia um homem que tinha uma promessa. Um homem não, um garoto de 17 anos. Deus deu para ele uma promessa. E a Bíblia diz que esse garoto, quando Deus deu para ele a promessa, o coração dele se encheu de alegria. Mas sabe o que me chama a atenção? Deus deu para ele a promessa, mas não deu o caminho. E ele não retrocedeu. A Bíblia diz que quando Deus fez gerar no coração daquele garoto algo, ele sabia que o mesmo Deus que fez gerar é o mesmo Deus que daria sustento para cumprir aquilo que prometeu. A Bíblia diz que com 17 anos ele foi jogado numa cova. Mas a cova não era para ele morrer naquela cova, não. Na cova, quando ele foi jogado naquela cova, é para que ele aprenda a andar de cabeça erguida. Porque quando a gente é lançado num problema, não é para a gente morrer, não. É para a gente aprender a saber como andar. Porque se você não saber como andar diante do problema, você não vai saber como andar diante da tua vitória. A Bíblia diz que quando ele foi lançado numa cova, irmãos, pense, você acabou de sair de uma tempestade. Achei que agora tudo bem. Os irmãos deles disseram assim, agora vamos tirar esse cadeira aí, vamos matar. Jesus sempre termina a hora certa, né? Aí veio o irmão mais velho e falou assim, não vamos matar não, porque ele é sangue do nosso sangue. Vamos tirar ele daí, vamos vender ele, que vai ser melhor. Nós vamos acabar com o problema dele. O que eu quero dizer para você nessa noite? Às vezes, as lutas, o vento vem. Mas às vezes, sem permissão de Deus, que pessoas se levantem para ajudar a sacudir a sua vida. Mas a sacudida que Deus dá, usando pessoas para sacudir, não é para te matar ou para te ofender. É para te dizer que a promessa que Ele tem para você é muito maior do que aquilo que te acomete. Qual é o problema que você tem que o Senhor não possa resolver? A Bíblia diz que esse mesmo garoto que Deus deu o sonho, Deus criou algo para ele que não existia. Antes de Deus dar para ele, não existia no Egito um cargo de governador. Deus criou só para honrar aquele garoto. E depois dele, não se houve cargo de governador do Egito. O que eu quero dizer para você é, depois da tempestade passar, Deus vai trazer à existência algo que você nunca conheceu. Deus vai trazer à existência para você. Deus vai criar só para honrar você algo que nunca foi criado. Jesus, ele fez milagres extraordinários. Quando a gente fala de tempestade, quando a gente fala de vento, quando a gente fala de mar, quando a gente fala de situações desastrosas, a gente fala do pior da caminhada. Mas se Jesus lá no céu olhasse para a gente e dissesse para a gente que seria fácil, talvez nós nem prosseguiríamos. Mas Ele está dizendo hoje nessa noite, o caminho é árduo, é difícil, mas valerá a pena. Eu não sei como está o seu coração e o seu pensamento nessa noite, mas Deus manda te dizer, há uma bênção para você. Não é o homem que te prometeu, foi Ele quem te prometeu e a bênção já está decretada. Há uma bênção esperando você. Passe pelo processo, porque a vitória já foi decretada pelo Senhor. Deus não vai mudar o final, porque o final já está decretado. Então passe pela dor, porque vai chegar o dia de você sorrir. Como pode falar de dor se você não sente dor? Como pode
novamente no seu caminho. Você pode dizer: o mesmo Deus que acometeu em mim, em restaurar o meu coração, é o mesmo Deus que vai levantar você. Aleluia. Se hoje você está sendo abençoado pelo Senhor, é porque Deus vai te usar para abençoar alguém. Às vezes a gente acha que tudo é pra gente. Que tudo é pra gente, a bênção é pra gente, eu sou pra gente, que Deus vai fazer só pra gente. Não. Quando Deus faz algo para nós, é porque Ele já está pensando que alguém vai cruzar o nosso caminho. Nós temos que dividir com aquele, para que Ele conheça o tamanho do nosso Deus que nós servimos. O problema não vai definir você. Não é a tempestade que definiu os discípulos, porque eles tinham visto o milagre de Jesus. Mas era como eles se comportaram, vendo a maravilha que Deus fez diante dele. O que eu quero dizer para você: não vai ser o vendaval que vai definir quem é você. Não vai ser as pessoas que vê você chorando, sentindo medo, que vai definir quem é você. Quem vai definir é você, como você vai se comportar depois de sentir o teu medo. Quem vai definir você, como você se comportar depois de sentir essa dor. É não deixar que ela acabe com você. É não deixar que o medo destrói você. É não deixar que a insegurança faça você prosseguir. Somos seres humanos, sentimos medo, mas nós temos um Deus fiel. A Bíblia diz que Ele tem poder físico e espiritual. Se está doendo no carnal, Deus tem poder para curar. Se está doendo no espiritual, Deus tem poder para restaurar. Glória a Deus. Nós somos escolhidos do Senhor Jesus. E quando o Senhor me deu essa palavra, irmãos, eu vivi nessa situação. Sabe por quê? Porque às vezes existem situações que a gente olha e fala: meu Deus, o vento acabou de soprar, mas estava tudo bem, Senhor. Aí Deus manda um vento que te sacode, que te espreme. E você chora. Você sente medo. Às vezes se desespera. Procura pessoas erradas para desabafar. Sabendo que o Deus que faz bonança está bem do seu ladinho. Quantas vezes, no aperto da minha vida, no meu coração, em vez de eu procurar a bonança, eu procurei pessoas que não podiam mudar a situação. Mas aí depois eu pensei que o vento ia passar, as pessoas vão me ajudar, o vento ia passar, o vento não passou. Mas no dia, eu dobrei o meu joelho, Deus disse: ainda que o vento for grande, se você souber em quem você tem crido, tudo vai passar. Eu não sei você, mas tudo vai passar. E quando tudo passar, lá não existirá mais dor, não existirá mais sofrimento, não existirá mais choro, só existirá alegria, só existirá esperança. Será que você pode entender? Aleluia. A tristeza de hoje, a caminhada de hoje, o deserto de hoje, a provação de hoje, a tempestade de hoje, o vento de hoje, lá não vai existir. A Bíblia diz que Jesus foi para o céu e olhou para a gente. O que é mais fácil? Me perguntaram. Me falaram hoje: para que você vai na igreja todo dia? Eu ouvi isso hoje. Por que você vai? Você já foi domingo. Por que você tem que ir todo dia? O que vai mudar a sua vida? Na hora eu olhei e falei: lá na cruz, Ele poderia não ter feito aquilo por mim, mas Ele não pensou em mim e fez. E por que eu tenho que pensar no meu problema para desistir do meu amor por Ele? Ele não pensou duas vezes para nos gerar a bênção, a salvação. E às vezes nós pensamos 2, 3 vezes em que nós podemos fazer diante dele. Tudo que nós fizermos diante do Senhor, haverá recompensa. Não pense você que
alguma coisa foge dos olhos de Deus. Porque o seu caminho lá na cruz já foi projetado. Às vezes, quantas vezes a gente pensa, isso não é para mim, eu não tenho força, eu não vou conseguir. Não! Deus já decretou para você porque Ele sabia da força que tem dentro do seu coração. A gente só precisa levantar a nossa mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, que até aqui o Senhor falou comigo, continue falando no seu coração. Amém? Lembre-se de uma coisa: nada vai apagar o que nos espera. Não desista por nada. Não vale a pena parar, porque aquilo que está reservado para a nossa alma é muito glorioso. Os dias estão se passando e a gente tem visto o amor se esfriar. A gente tem visto a palavra se cumprir. Não adianta a gente fechar os olhos não, porque a palavra tem que se cumprindo. Mas permanece até o fim, porque Ele virá e vai recompensar você. Amém? Aleluia. Às vezes o medo vai bater, a desesperança, mas o nosso socorro sempre estará presente quando a gente chamar. Amém? Aleluia. Eu me lembrei desse louvor quando minha irmã pregava, do que a gente, quem conhece o Santo dos Santos, a gente não esquece. Mesmo na hora da luta, né?